Fala pessoal, hoje vou dar algumas dicas sobre a cidade de Frankfurt, que eu morei por 6 meses, e eu vou contar um pouquinho sobre cada ponto turístico e passar uma ideia de roteiro se você tem 1 ou 2 dias na cidade. Frankfurt é conhecida como o coração financeiro da Alemanha, seria mais ou menos como a Nova York da Alemanha. Localizada estrategicamente no centro do país e uma posição que serve como porta de entrada tanto da Alemanha quanto da União Europeia. Frankfurt tem uma importância histórica que remonta à Idade Média. Até hoje existem alguns vestígios de assentamentos romanos no centro da cidade e em alguns subúrbios em outras cidades perto de Frankfurt. Infelizmente, como muitas cidades alemãs, Frankfurt foi totalmente bombardeada na Segunda Guerra. A maior parte da cidade virou em nada, sobrando somente a torre da catedral, que dizem que seria usada como ponto de referência para os aviões, e justamente por isso não foi derrubada. Mas hoje, Frankfurt é uma metrópole global, com 700 mil habitantes. Uma cidade foi reconstruída levando em conta seu passado e seu futuro. O que fazer em Frankfurt? Eu vou passar um guia de alguns lugares muito importantes da cidade e vamos fazer como se nós estivéssemos viajando pela cidade. Vou partir da estação de trem, vou percorrendo os pontos turísticos pelo centro histórico da mesma forma que você pode fazer quando chegar na cidade. Frankfurt tem vários pontos turísticos, mas vamos começar pela estação de trem, onde você vai chegar vindo do aeroporto, ou se você vem de outro país de trem, você vai chegar na estação principal de trem de Frankfurt. Saindo da estação, você vai encontrar uma red flag, que é a Cracolândia alemã. Fica em frente à estação de trem, mas não deixa isso abalar o seu dia, o seu rolê. Você vai sair da estação de trem, vai caminhar 5 quadras e você vai estar na sede financeira da União Europeia. Você vai ver a famosa estátua do euro, que representa a importância de Frankfurt como um centro financeiro global. Você pode tirar a sua foto com a estátua do euro, você pode ver o prédio que é a sede financeira da União Europeia. Uma curiosidade é que essa estátua tem uma irmã gêmea, uma réplica no aeroporto de Frankfurt, tá? Você estando na Estátua do Euro, você já está no Cinturão Verde de Frankfurt, que é um cinturão, um parque que percorre todo o centro financeiro e o centro histórico de Frankfurt. Então você pode seguir por esse parque, pelo distrito financeiro, até a Main Tower. A Main Tower é um dos maiores arranha-céus de Frankfurt, ela tem 56 andares, foi criada na década de 90 e é o único prédio de Frankfurt que permite a visitação no topo. Seria mais ou menos como o Empire State Building de Nova York. Então você pode subir, se eu não me engano são 10 euros por pessoa, mas lembrem-se de ver a previsão do tempo, pois não vale a pena subir no topo do prédio se o clima estiver totalmente fechado, se tiver neblina, se estiver chovendo, você não vai ver nada lá de cima. Se o tempo estiver aberto, a vista vai ser incrível. E a gente tem o vídeo no topo da Main Tower e eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Você não precisa comprar o ticket da Main Tower antes, você pode comprar na hora, as filas não são tão grandes assim. Você pode subir, você fica meia hora lá em cima do prédio, tira foto, observa a vista, você consegue ver toda a cidade de cima do prédio, é muito legal. Descendo da Main Tower, você vai estar mais ou menos 2 ou 3 quadras da Ópera de Frankfurt. A Ópera de Frankfurt foi inaugurada em 1880 e ela é uma das óperas mais famosas do mundo, com uma das melhores acústicas. Então vale a pena ir lá conhecer, tem tour guiado e se você tiver um dinheirinho sobrando, você pode assistir uma ópera ou um concerto nesse edifício icônico de Frankfurt.
Saindo da ópera, você vai estar na rua Zeil, que é a rua mais famosa da cidade, como se fosse a Times Square. Então, é a rua de compras, você vai ter lojas de grife e também lojas comuns, como a Primark, H&M e muitas outras. Tá? Você pode percorrer a Zeil e descendo essa rua você vai encontrar o Hauptwacht, que é o café mais famoso da cidade, que tem a foto icônica, pois o café fica em frente ao distrito financeiro. Indo da Zeil, nós vamos fazer um passeio pelo centro histórico, onde nós vamos seguir em direção ao rio, porque a rua Zeil ela percorre em paralelo ao rio. E nós vamos ver o mercado público, que é muito interessante. Tem floricultura, fruteiras, tem barraquinhas de comida, muitas coisas diferentes e interessantes na cidade. Saindo do mercado público, a gente vai estar de cara com a catedral mais importante, que eu comentei no início do vídeo, que não foi destruída na Segunda Guerra, que permaneceu inteira. Claro, ela queimou, enfim, mas é um dos poucos prédios que permaneceu sem a destruição total na Segunda Guerra, né? Você pode entrar, é gratuito a entrada na igreja, e você pode, mediante a compra do ticket, visitar a torre da igreja, onde você vai ter uma vista espetacular do centro histórico. Saindo da igreja, a gente pode ir para o Homberg, que é o centro das casinhas em Chaimel, onde tem a prefeitura e as casinhas que foram reconstruídas no pós-guerra. Então é aqui no Homberg que a gente vai ter a visão mais clássica de Frankfurt, com os, digamos assim, é a parte da cidade que tu vai se sentir na Frankfurt de 500 anos atrás, né? E onde você vai comer uma comida típica. Saindo do Homberg, você vai estar praticamente de frente ao rio, onde tu vai ver a famosa ponte de ferro que conecta o centro histórico com o distrito de Sachsenhausen, onde a gente pode terminar o dia tomando uma cerveja num dos vários bares. Sachsenhausen é conhecido por ser o distrito boêmio da cidade. Esses pontos turísticos ficam muito perto e podem ser vistos em somente um dia, se você for rápido. Se você não for rápido, a gente pode colocar 2 dias no roteiro, e aí a gente pode acrescentar alguns outros pontos turísticos, alguns museus ou parques da cidade, para que tu possa aproveitar ela com mais tranquilidade. Mas Frankfurt é uma cidade que você pode ver em um dia ou ver em 3 dias, mas ela não é uma cidade tão grande como Roma ou Paris, que você precisaria de 4, 5 ou 6 dias para conhecer. Então você pode conhecer os pontos básicos em um dia, por serem mais enxutos, e todos eles são perto. O transporte de Frankfurt é muito eficiente, ou seja, então você pode percorrer os pontos turísticos com a ajuda de ônibus ou de bondinhos. Isso vai te ajudar muito se você tiver pouco tempo na cidade. Vou deixar 2 restaurantes muito legais para comer, que seria o Apple Wagner, que fica no destino de Sachsenhausen, é um dos restaurantes mais tradicionais da cidade e tem preços muito em conta. Você consegue fazer uma refeição completa com bebida por 15 a 20 euros. Para chegar no Sachsenhausen, você pode ir de a pé do centro histórico, que vai te levar uns 20 minutos, ou se tu estiver perto da estação principal de trens, você pode pegar o bondinho 15 ou 16, que ele vai te levar exatamente na porta do restaurante. Outra dica, ela fica no centro histórico, fica a 1 quadra da catedral, indo da catedral em direção ao Homberg, que é o Die Altstadt Metzgerei, que é uma antiga mercearia que hoje vende comida de rua, onde você vai conseguir comer as salsichas francófonas, onde você vai conseguir comer todas as comidas de rua famosas da cidade por preços muito baixos, como 5 ou 6 euros. Tá?
não é um restaurante propriamente dito, é um takeaway. Então você vai pegar a comida e eles têm várias mesinhas na rua onde você vai comer de em pé. Então não é um restaurante propriamente dito. Se você quer sentar e ter uma refeição tradicional, você deve encontrar outro restaurante como o Apple Wagner. Mas o Day Outstart é uma opção em conta se você não quer ocupar muito tempo do teu dia com isso. Onde se hospedar? Não se hospede perto da estação de trens. É o pior lugar da cidade, é o lugar mais perigoso da cidade. Não fique nem na frente e nem do lado da estação. Você pode se hospedar no centro histórico da cidade, onde você vai estar perto de tudo, ou você se hospeda em bairros mais nobres, como o Bornheim, o West Ham ou o Norden, que são bairros muito bons e ficam perto do centro histórico. Se tu quer economizar um pouco e ainda está bem localizado, Sachsenhausen é uma ótima opção. Você vai ficar do outro lado do rio, mas ao atravessar o rio você já vai estar no centro histórico, muito bem localizado. Ou se você tiver uma estadia muito curta, você também pode ficar nos hotéis que tem dentro do aeroporto, pois você pode passar o dia em Frankfurt e já voltar para o seu hotel no aeroporto e esperar o seu voo para o próximo dia. Quantos dias ficar em Frankfurt? Essa é a pergunta de milhões. É uma cidade, como eu falei anteriormente, você pode ficar um dia e conhecer os principais pontos turísticos, ou você pode ficar 2 ou 3 dias. Minha sugestão: você pode separar um dia para Frankfurt, ou se você tem um turismo um pouco mais lento, que você prefere passar um pouco mais de tempo nas atrações, separa 2 dias. Assim tu pode incluir alguns museus e parques no segundo dia, complementando aqueles lugares principais que faltaram no primeiro dia. Outra sugestão: acrescenta sempre um dia, pelo menos um dia a mais, para você fazer um bate-volta, pois Frankfurt, como ela é muito bem localizada na Alemanha, tu pode conhecer várias cidades através dela. E aí vamos para o outro ponto, que são os bate-voltas. Quais são as cidades que a gente pode ir e voltar um dia de Frankfurt com os trens locais ou com os trens rápidos? A minha sugestão favorita, Rothenburg ob der Tauer, é uma cidade da Rota Romântica, que é uma das cidades mais bem preservadas do país. É uma cidade que não pode faltar na sua visita da Alemanha. Ela fica entre Frankfurt e Munique. Você pode conhecer ela através de Frankfurt ou através de Munique. Ela é uma cidade que fica mais no interior, um pouco mais difícil de chegar. E com os 3 locais tu vai levar em torno de 3 horas para ir, 3 horas para voltar. Se você puder alugar um carro, é preferível, pois você vai poder dirigir na Autobahn, ter essa experiência e vai poder ir para Rothenburg sem se preocupar muito com trocas de trem, visto que é uma cidade do interior. Outras cidades que são um pouco mais perto de Frankfurt: Wiesbaden, que é a cidade do início da Rota Romântica, é a primeira cidade da Rota Romântica. É uma cidade linda, inclusive temos vídeos aqui no canal sobre essa cidade. Ela leva em torno de 2 horas para ir de trem e 2 horas para voltar. Consegue ir com um trem regional. Outra cidade que fica super perto de Frankfurt, mais ou menos 1h30 de viagem, é Heidelberg, uma das joias da Alemanha, uma cidade que hoje é universitária, mas no passado foi sede de um grande reino. Tem o castelo, que para mim é o castelo mais visitado da Alemanha. Você acha que é o Neuschwanstein? Não, é o castelo de Heidelberg, que hoje é um castelo parcialmente em ruínas, mas você ainda pode entrar na parte conservada. Heidelberg é uma cidade muito perto de Frankfurt, que você tem que visitar se vier a Frankfurt. Então deixa pelo menos 1 ou 2 dias para conhecer cidades em volta de Frankfurt.
Aí, se você passar mais tempo na cidade, você pode ir a outros destinos, como Constance ou Mainz, que é uma cidade que fica a 1 hora de Frankfurt também. Enfim, os bate-voltas da cidade não acabam nunca. Tem que ver a cidade que mais te agrada. A partir de Frankfurt você pode ir também a Baden-Baden, que é uma cidade na Floresta Negra, ou a Estrasburgo, na França, uma das cidades mais famosas da França, a segunda cidade mais turística do país, depois de Paris. Para ir a Estrasburgo, recomendo o trem rápido, senão você vai passar muito tempo de viagem para chegar até lá. Então, essas são algumas ideias de bate e volta de Frankfurt. Eu vou fazer vídeo sobre cada um deles no futuro. Então, minha sugestão: 2 dias na cidade, mais um bate e volta. Fechou. Ideia perfeita e vai para outra cidade alemã, como Munique ou Berlim. Moeda, leve euro. Em papel moeda. Aliás, você está na Alemanha. Os alemães gostam de dinheiro físico. Muitos estabelecimentos não aceitam cartão de crédito ou cartão de débito e multimoedas. Ou, em muitos lugares, você vai ter um mínimo que eles cobram para receber cartão. Então, por exemplo, tem lugares que se você gasta menos de 10 euros, você não pode pagar com cartão. Tem lugares que esse limite é de 20 ou 25 euros. Então, sempre carregue pelo menos 50 euros na carteira para você pagar alguma coisa caso não aceite o seu cartão ou caso aquela máquina não passe o cartão que você está usando. Bem, Frankfurt é uma cidade que com certeza vale a visita. É uma cidade de contrastes e conexões, que conecta o futuro e o passado de uma forma única na Alemanha. É uma cidade localizada nas margens do rio Meno e tem uma das maiores estações da Alemanha e um dos principais aeroportos da Europa. Ou seja, algum dia durante as suas viagens você vai passar por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e deixa um comentário pra gente com dicas e sugestões para os próximos vídeos. Grande abraço!